atividade cultural, pois apresentación sobre índices de evolución de modo de vida urbana no Brasil. Agora lle toca o turno a Vasco coa paisaxe social dos asentamentos rurais como apoio ao planeamento rural. O meu nome é Vasco Barbosa, eu sou arquiteto de Portugal e estou a fazer uma tese de doutoramento. Esperemos a concluir em breve com o José Maria como laborante. O tema este é um dos temas finais da tese, que trata sobre assentamentos rurais e, neste caso, trata sobre a paisagem social. Eu trouxe, estamos a falar de conflitos, e quando falamos de paisagem e falamos de desenvolvimento ou de preservação, falamos normalmente de conflito versus desenvolvimento territorial. O título é então a paisagem social nos assentamentos rurais, que trata de ser um apoio ao planeamento rural. E já veremos o porquê desse apoio. Isto é, visto que os assentamentos rurais são uma referência na Galiza, que é a área de estudo, são uma referência pelos seus valores sociais, culturais e, na sua essência, representam essa realidade territorial deste espaço, essa endocracia. Eles têm uma acentuada proximidade, ou existe uma acentuada proximidade entre a vida do homem e a terra, e esse modo de vida que está curiosamente abordado. Existe também um binómio entre o que é o edificado, o seu espaço edificado e a sua paisagem envolvente. E é isto que trata. Ou seja, estes assentamentos rurais constituem um habitat rural, como pela sua estrutura edificada e pela sua área envolvente paisagem, o que é que nós podemos determinar como entorno imediato. Claro que estamos a falar dessa paisagem envolvente a área de núcleo ou a área de assentamento rural edificado. Qual é que é o presente rural na Galiza? A perda de população é um dado conhecido, a perda de atividade económica, agricultura, agropecuária, etc. O abandono das terras e o abandono, consecutivamente, das paisagens. Por outro lado, as alterações no espaço rural por intensividade agrícola. Isto é, entre o passado e o presente, são dois exemplos de assentamentos rurais que vemos a aplicação da concentração parcelária como um instrumento que é valorizado por desenvolvimento rural, e existe aqui uma descaracterização ou uma recaracterização destes assentamentos. Vejam a diferença em relação à área envolvente da sua morfologia. Não sei. O que é que o presente revela? Desculpa, não memorizei aqui uma parte. O que é que o presente revela? O que é que nos revela este passado? Revela a falta de valorização desse espaço social. A realidade das paisagens dos assentamentos rurais são que estes são assentamentos em que tem concentração parcelária, e, no entanto, nós parece que estamos a ver paisagens de Holanda, Alemanha. Ou seja, são espaços rurais que denunciam uma evolução territorial do centro da Europa, que desprotege essa condição social da paisagem, essa condição histórica. Como justificação, temos algumas linhas de investigação atuais da paisagem, que trata de temas como as configurações morfológicas, símbolos e representações, ou o próprio valor simbólico, a sua identidade de paisagem. Qual é que era o objetivo, então, da investigação no trabalho? Como primeiro temos delimitar a área de entorno desse assentamento rural e depois determinar o valor da paisagem social. Através do índice, nós transformamos esse índice, procuramos transformar esse índice num vínculo ao espaço. Atualmente, a concepção espacial procura, então, definir o que é a sua autenticidade morfológica e a paisagem de entorno como valor social. No marco legal, a delimitação de assentamentos rurais é apenas pela estrutura edificada,
protegendo toda essa área envolvente da paisagem. Temos dois indicadores, um que trata sobre a estrutura edificada do núcleo e outro que trata sobre a percepção visual da paisagem. Ou seja, é uma combinação entre o que é o edifício, ou a estrutura edificada do assentamento, e o que é, por outro lado, a sua paisagem. Para isso, nós diferenciamos, porque sabemos que há assentamentos que têm características mais histórico-tradicionais ou características comuns. Então, fizemos uma distribuição de um conjunto de usos em função da tipologia do núcleo e depois uma valoração desses mesmos usos. Vemos, por exemplo, um mosaico que está mais relacionado com uma área histórica tradicional e uma área menos com uma área comum. Daí que nós desenvolvemos aplicar isto através de um instrumento que é um algoritmo. Tinha como antecedente um algoritmo já desenvolvido que tratava de delimitar a área edificada do núcleo. Qual é o resultado? Esta é a delimitação do assentamento e vemos os três buffers, que são três anéis. Este tem uma menor dimensão até uma maior dimensão. E vemos que a área delimitada exclui edifícios e a paisagem envolvente. No entanto, os buffers já vão inserindo alguns edifícios. Alguns deles de valor, como uma igreja, uma habitação tradicional, que tem a sua função principal de habitação. Ora, estes indicadores podem ser analisados em termos da sua evolução desses buffers, desses três buffers, ou seja, desde uma menor área até uma maior área envolvente do núcleo, e como resultado final obtemos o índice de paisagem social, é esta linha azul, não sei se vocês conseguem visualizar bem, que nos é dado por estes dois indicadores. Vemos o tratamento deles em relação aos três buffers e daqui podemos decidir ou apoiarmos a uma decisão de qual é que é o buffer adequado, ou qual é que é a distância adequada dessa paisagem envolvente para a área do núcleo. Eu ressalvo, se calhar, esta é uma das principais conclusões que transforma e associa um valor social do assentamento rural numa área delimitada e complementa ou é complementar ao próprio assentamento rural. Isto para finalizar que, quando nós temos a política de concentração parcelar com o assentamento rural, há uma sobreposição. Isto tem de ser um filtro e um cruzamento entre duas políticas de ordenamento do território fundamentais no desenvolvimento da Galiza. Obrigado pela